Boa tarde. Hoje Tabanca Produção tem imenso prazer de estar na Tarrafal com o presidente José dos Reis, presidente da Câmara Municipal, mais conhecido para Maica. Maica, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer de estar na Tarrafal, naquela época de festa ali, e hoje um bocadinho modo que coisa sata de core. Maica, primeiramente, antes de deixar o fala, nos apresentou em nome de Tabanca, nos condolências para aqueles dois jovens que moram porta com porta, que bem moram na época de festa ali, que já dão cozinha de tristeza a tudo que alguém que está ali. Por isso nos apresentou a nossa condolência. Obrigado, nos cumprimenta também, dá uma boa tarde e agradeço por essa oportunidade ímpar de estar ali também, de poder partir um pouco com o mundo, aquilo que é festividade dia do município, sobretudo nesse tempo que nos vive de tristeza ali no município, com perda de dois jovens, de atletas, pessoas que efetivamente estão deixando de luto a nível do município, que nos aproveita essa oportunidade para dirigir mais uma vez palavras de consolo espiritual, de força para todos os familiares, para todos os amigos, porque essa perda é só para as famílias, mas também é uma perda para o município, é uma perda para a comunidade desportiva de Tarrafal, é uma perda para a região Santiago Norte e para Cabo Verde, porque aquilo que acontece no campo de jogo, sobretudo em pleno realização de torneio de Santo Amaro Abade, entre a equipa de seleção de Tarrafal e Santa Catarina, que acaba para falecer nosso atleta Kunda, carinhosamente conchego entre nós, e deixando com enorme tristeza. Mas também perde de Nardi, também que é um jovem também que tem estado a dar-se contribuição para o setor turístico ali no município, mas também que é um atleta de basquete. Então, esses dois jovens vizinhos que acabam para partir tão cedo e que está deixando profundamente triste e que nos aproveita para dirigir palavras de consolo e de força para todos os familiares. Ok. Maica, Tarrafal não pode falar, ok. Que está atravessa, talvez nesse momento ali, esse período mais fácil, teve chuva há pouco tempo que faz enormes estragos, e o modo que nós lida com aquele estrago, onde que está em termos de trabalhos de reconstruído ou ainda está em stand-by? Na verdade, nós inicia esse ano de 2026 com desafios acrescidos ali no município de Tarrafal. Nós aproveita também para, nesse início de ano 2026, deseja-lhe um ano de prosperidade, de teu saúde, de teu paz, de teu amor para todas as famílias de Tarrafal, dentro e fora do país, para todos os cabo-verdianos espalhados no mundo, mas também no tapir de todos os cabo-verdianos que hoje, após ano, como um ano também de tua esperança, de tua confiança no futuro. Não só te atravessa assim, momentos de desafios, momentos de prova, que te exortam um grande juntamão de toda a sociedade, de toda a comunidade, de nós diáspora, de todos os ONGs, de todos os parceiros, para que efetivamente não consiga construir normalidade a nível do município e continua a colocar Tarrafal na rota de desenvolvimento, porque Tarrafal já ganha embalagem para ser processo de desenvolvimento. Tarrafal hoje é um município que tem visão própria de desenvolvimento, um município que quer ganhar presente e futuro, mas com tudo alguém trabalhando ao serviço de causa que está juntando, que é o povo do município. Depois de chuva de 13 de novembro, desafios acresce porque foi uma chuva que acontece algo de forma excepcional e extraordinário, que acaba para trazer desafios para o município, porque danos para a malha urbana, danos a nível de nossa praia, que é nosso menino de olho verde, e danos para o setor agropecuário, e também prejuízo para comerciantes, para famílias, através dessas habitações que acaba fica afetado, mas nós, enquanto idilidade, enquanto município, prontamente não começa a tarefas, a dar resposta lá naquilo que era possível e repondo normalidade em termos de acesso, mas também ajudando famílias com necessidade que não está considera ser de urgência na retoma, sobretudo, da dinâmica do cotidiano. Por isso, não começa a mobilizar parceiros dentro e fora do país
e trabalhando em articulação, em parceria com o governo de Cabo Verde, com ONGs, com a Cruz Vermelha e Proteção Civil Nacional a nível de região, mas também com a própria sociedade civil. No começo até daquela primeira resposta, que é de reconstrução da normalidade, de reposição de acesso lá onde era necessário, e não consigo fazer isso num tão curto espaço de tempo. Praticamente um mês depois de chuva não tem nem tarafalho. Hoje te respira confiança no futuro e não te acredita, mas não só também retoma as dinâmicas de festividade do dia do município com muita força, com muita energia, com muita esperança no futuro. Era urgente de fazer justamente aquele trabalho para poder recolher que alguém que está também, não sabe, aquele mês de janeiro, é época alta para tarafalho, para poder ter festa no Santo Amaro, e não sabe muito imigrantes também. Era urgente de fazer tudo aquilo para poder acolher alguém em boas condições? Com certeza, porque nós, depois do acontecimento dessa chuva torrencial de 13 de novembro, nos sentimos grandemente desafiados, porque nos estava praticamente a véspera de que as maiores festividades culturais a nível de Cabo Verde e maior festa religiosa de Cabo Verde, que é no Santo Amaro Abade. Então, não tinha que efetivamente empreender no limite do possível para nos construir normalidade, para nos preparar o município para receber festividades, que para nós é algo muito importante, porque dinamiza a economia local, cria um conjunto de dinâmica social, econômica ali no município, e tinha pessoas, operadores econômicos, tinha famílias da guarda Santa Marco, tinha ansiedade. Por isso que era necessário esse intenso juntamão para no bata construir a base para a recepção de nossos convidados, para receber tudo que os verdianos que decide visita Tarrafal nesse tempo de festa, que é a maior festa religiosa de Cabo Verde. Super. E no tem estado também está hoje, não passa lá na Câmara, no tem estado tem encontra com os imigrantes, também arranja encontro, eles queria absolutamente encontrava com o presidente de Câmara e teve, não sabe, mas teve o encontro. Coisa é que mais imigrantes está pedindo, que eles vêm de fora, assim que eles pedem encontro com o presidente de Câmara, coisa é que está pedindo, qual é a sua demanda? Nos diáspora é sem dúvida um segmento importante do município que se ela não terra. É um ativo importante para o desenvolvimento do município, é um dos principais parceiros do desenvolvimento de Tarrafal. E basta não olhar para investimento no setor turístico ali no município, para hotéis, para pensão, para não olhar, uma grande maioria de proprietários de que esse investimento é imigrante. Então, não tem um carinho imenso para nós diáspora, para nós imigrantes, tanto que a primeira coisa que nos fazem é reinstalar gabinete de atendimento ao imigrante, que hoje é a única principal porta de entrada de receita na Câmara Municipal. E nos institui 13 de janeiro como sendo dia do imigrante. É dia que nos recebe nós imigrantes em férias, para nos discutir e desenvolvimento do município, mas para nos colocar também a se dispor possibilidades e oportunidades de investimento ali no município. É um encontro que acontece no dia 13, lá no Mercado de Artesanato e Cultura, a partir de 11 horas, e nos dá conta com o nosso diáspora, com o nosso imigrante, que para nós é um dos principais parceiros para o desenvolvimento do município. Ok, no Adjamala tem aquele Casa da Diáspora. Qual é o papel exato de Casa da Diáspora ali na Tarrafal? Para não saber se tem diferença, porque os outros, mas ali na Tarrafal, Casa da Diáspora, qual é esse papel? Depois de ter instalado serviços de atendimento ao imigrante na Passos de Conselho, em parceria com o Ministério de Comunidades, no trazer para Tarrafal e para Passos do município e esse espaço diáspora que traz uma mais-valia para serviço voltado para a imigração e, sobretudo, porque ele é um espaço de serviço que também funciona com atendimento presencial, mas também serviços online voltado para imigrantes. Sobretudo, todo o processo que tem a ver com vida de imigrantes, que te procura teu terreno para investimento na Tarrafal, te procura teu questões que têm a ver com procedimentos administrativos municipais que não entendem, mas era necessário ter um serviço específico, voltado para a diáspora, porque o imigrante que também é em férias é também às vezes com 2 semanas.
é que tem muito tempo para tratar de expedientes. Por isso que não cria um serviço específico para responder demanda de diáspora, demanda de imigrante, mas na parceria com o Ministério de Comunidades, que não te acredita, mas também ser um espaço que tem valência e que também dá um contributo enorme para continuar a mobilizar investimentos imigrantes para que não tenha cada vez mais e melhor tarefa. Super. E está abrindo quando? No Salita aguarda articulação para no momento oportuno, não abre de forma oficial esse espaço, mas o serviço de gabinete de atendimento ao imigrante é permanente lá no município, ali no nosso município, aliás, e na Passos de Conselho. Agora, quanto ao espaço diáspora, não tem ainda alguns pormenores para certa em termos de sua funcionalidade junto com o Ministério da Comunidade, porque ele é uma resposta que deve ser dado de forma integrada na lógica de parceria efetiva entre Ministério da Comunidade e Câmara Municipal de Tarrafal. Ok. Maica, não sabemos, ok, tem alguém que também passa, por exemplo, Santa Amaro, que também passa um X-mês ali, mas também tem que se satisfazer. Ultimamente tem estado a ser cheio jovens que não podem falar força de um país, força de trabalho, de mão de obra de um país, teve a ser cheio e naquele lugar que alguém está bem, não tem queixa de alguém que está falando, não, e mão de obra já cá sai fora, nunca tem alguém que está preparado para atender pessoas ou nunca tem alguém para trabalhar. E nunca tem alguém para trabalhar no terreno. Modo que dá também uma vantagem ou um inconveniente de ter jovens que estão a sair na força de idade e se estão a sair para o estrangeiro? É, com certeza que a saída massiva de jovens para o estrangeiro impõe Cabo Verde e municípios um grande desafio, porque o maior ativo para desenvolvimento de territórios é pessoa. E investimento na formação, na qualificação de pessoas é precisamente para dar resposta dentro de um quadro estratégico a nível de município e a nível de país. E saída de jovens, é claro que está bem exortando a reorganiza em termos de município para não continuar a dar resposta diante daquilo que é demanda. Mas, entretanto, nunca todo aquilo só com um olhar negativo. Porque jovem é força motriz de desenvolvimento, essa que é a razão primordial para o desenvolvimento do território, mas essa está hoje enquanto imigrante, essa volta amanhã enquanto investidor. Por isso, não está fazendo fé que se exida para nós imenso diáspora, para nós rica imensa diáspora, será algo também de positivo, porque continua a ter uma integração que está orgulhando enquanto cabo-verdiano, mas que ao mesmo tempo está permitindo criar oportunidade de ter recurso para regressar a esse país de origem, a esse município, para bem edifica investimento, para continua a ajudar no crescimento e no desenvolvimento de Tarrafal e de Cabo Verde. Nós sabemos que Tarrafal tem um potencial que é enorme, conhecido e reconhecido de todos, mas tem enorme potencial, tem explorações e o que está falta para Tarrafal explorar a capacidade que tem de uma maneira mais óptima possível. Tarrafal é conhecido no mundo inteiro enquanto município vocacionado para o turismo, um município que tem toda a potencialidade para o desenvolvimento de um turismo mais completo, porque ali não está fala apenas no turismo de massa, de sol e mar, não está fala no turismo na três dimensões, ou seja, no pôr chinta turismo ali na Tarrafal, na tripé, que é cultura e eventos e também em termos de religioso, e não te acredita, mas com o trabalho, porque potencialidade existe, mas não precisa construir produtos. Isso requer um intenso investimento na formação contínua de servidores a nível de serviços turísticos ali no município. Isso requer um investimento na infraestruturação do município, para que não cria capacidade de atrair mais pessoas para Tarrafal. Não está falando hoje na infraestruturas moda via rápido praia Tarrafal, mas também na porto de pesca. Não está falando na marina. Não está falando de grandes empreendimentos turísticos, hotéis, resorts, que podem sim efetivamente trazer um número significativo de turistas para o município, para não continuar a firma enquanto terra de turismo. Mas, entretanto, no Sali está dá passos também de forma gradual
porque tem havido algum investimento a nível do município, em concertação, em parceria com o governo de Cabo Verde, no se trabalha do ponto de vista de diversificação da oferta turística a nível do município de Tarrafal. Daí que não fala no projeto Moda Aldeia Turística Rural de Fazenda, um projeto que está a ser financiado através do governo de Cabo Verde para o Banco Mundial, mas também não fala na criação de rede de miradores municipais para continuar a ter pontos de atração turística ali no município. Não está falando em investimentos privados. Se tem perspectiva, projeto de hotel ali na Mangue Baixo, um hotel com aproximadamente 120 quartos, que deve ser também edificado para o Grupo Oasis, que é um parceiro de Cabo Verde e do município de Tarrafal, mas também não sabemos ter no quadro de Santa Amaro lançamento de obras de projeto de hotel Charme Stefani Oceânica 10, que está acontecendo ali na Casa de Cinema, que é um projeto também já aguardado ali no município. Tem um projeto turístico perspectivado para Espaço Palhota, um grande hotel também que também acontece ali, junto com um intenso investimento de imigrantes que tem acontecido ali no município de Tarrafal. Mas a par disso também, no Sata trabalha para continuar a valorizar a nossa Bahia, nossa praia de mar, que é para nós também algo de extraordinário, porque é nosso ponto de recepção, nosso cartão de visita praticamente a nível de turismo, e que nós também trabalha com o financiamento do programa conjunto de Nações Unidas para nos instalar ali esplanada, quiosques, amadeiras, ali para nos dar melhores condições de resposta para que as mulheres batalhadoras que não têm ali na nossa Bahia, ali na nossa praia, tá fazem venda para visitantes, para tudo quem que está procura a nossa praia, que não crê das condições com dignidade, para fazer suas atividades produtivas, ao mesmo tempo não acrescenta valor a nossa Bahia. Tudo isso junto com o projeto também que já foi anunciado, que é a requalificação de queijo de pesca de Tarrafal, esse queijo que está ali na nossa proximidade, que também traz um valor acrescentado para a nossa praia. Mas nós ali na Tarrafal, não está falando no turismo do ponto de vista histórico-cultural, do ponto de vista de aproveitamento do potencial ligado a desportos náuticos e de praia que não tem ali na Tarrafal, não está falando no turismo também associado a componente histórico, sobretudo componente cultural e religioso. Porque nossa festividade de dia de município, 15 de janeiro, ele é, por si só, um motivo importante para a atração de pessoas ali para o município. Por isso que nós também retoma o dossiê de candidatura de festividade de Santo Amaro Abari a património nacional imaterial. Porque não tem entende uma dimensão que festividades de dia de município tem, me digno sim de esse processo, por isso nós também trabalha junto com o governo, junto com o IPC, junto com todos os parceiros, para continuar a firma Tarrafal enquanto um destino credível e um destino de futuro. Ok. Justamente falando na requalificação de Bahia, falado, acho que tem projeto para trazer lancha ali de esses lugares, vamos fazer uma nova infraestrutura. Mas se alguém que está de acordo para morar estátua, mas aquele lugar lá é um símbolo tão importante, histórico também, e que está constitui um charme para morar. Se alguém também está a foto lá, turistas gostam de lá, e mora que não está lida com que as opiniões que estão oposto a aquele projeto lá. Não repara, e ali, nesse lugar onde não está ali, horas que não olha para 7 maravilhas do município de Tarrafal. Não tem nossa praia de Areia Branca, nossa Bahia e nossa Monte Graciosa. Portanto, ali, o que é que não tem que pôr e fazer? É continua a lapida esse diamante que não tem. E essa harmonização entre a atividade produtiva, que é pesca, que tem que ser reaproveitado também para a cadeia turística, deve sim fazer escola no município de Tarrafal. E ali não te defende, uma melhor caminho é fazer essa coabitação, essa harmonização entre a atividade de pesca, entre atividade de setor primário, vou tentar sobretudo para o setor de pesca e setor de turismo. Não também temos sim intervenções a outro nível, porque tem projeto de continuação de orla marítima ali na Tarrafal para uma próxima fase, tem projeto que
também ser lançado ainda nesse mês de janeiro, lá na Ribeira da Prata, que é Refúgio Litorâneo de Ribeira da Prata, um ecoparque para Ribeira da Prata, mas nós também não temos visão de atrair investimento para Cuba de Ribeira da Prata, onde não tem uma piscina natural, que não precisa fazer uma requalificação de toda aquela área de entorno, para não poder criar valor e criar ponto de atração. Também não tem zona de Porto Formoso, lá na Charatenda também, que tem um potencial extraordinário para desenvolvimento do turismo. Toda a Baía de Biscainho, uma atração que deve ser sim aproveitado, junto com toda essa cadeia que tem que ver com o turismo rural, que também é de Lagoa, a Chara Lagoa, Mato Brasil, e com o projeto que está acontecendo na fazenda, para no contínuo te diversifica nosso produto e qualifica Tarrafal enquanto um destino de presente e de futuro. Por isso não te acredita, mas qualquer projeto que também aconteça ali, perto, requalificação de caixa, futuramente marina, que pode ser feito mediante uma localização estratégica ali no município de Tarrafal, deve sim fazer uma harmonização com o setor de pesca para continuar a acrescentar valor, continua a fazer de setor primário também, que é setor determinante para o desenvolvimento de Tarrafal. Ok. Bom, já não entendi, mas tem um real e real vontade de combinar turismo de praia com turismo rural que se está falando teu na ele, não sabe, mas tem teu outros lugares que se está trabalha, se bem que tem teu trabalho para fazer, mas que se está trabalha naquela direção lá de desenvolver turismo rural. Mas falando de turismo, desenvolvimento de turismo, como eu não sei, uma coisa que talvez sem que outro, tem teu alguém que também te reclama de preço praticado, por exemplo, ali na Tarrafal, de um lugar para aquele outro pode ser dobro, triplo de preço e não pode talvez pensar num regulamento de preço sem pôr preço e natural, dá um preço standard, mas põe um preço com plafond. Essa questão é uma questão muito séria que no Estado está trabalhando com e junto com operadores econômicos, operadores turísticos, que é parceiro de primeira linha para o desenvolvimento do município de Tarrafal. Tarrafal, se é o que é hoje, é graças também a investimentos do setor privado, particularmente no setor de turismo. Entretanto, não tem desafios do ponto de vista de qualificação de serviços, porque mora no Flabocado, não perde algum mão de obra para a imigração, e investimentos que o país já tinha feito e, através de escola de hotelaria e turismo, que os jovens recebem ações de formação e alguns deles sabem mesmo com experiências adquiridas na hotéis, na Boa Vista, na Sal e que tinha voltado para o município de Tarrafal, o sentido e compromisso dessa contribuição para a causa do município e que nos últimos 2 anos praticamente a maioria deles acaba de ir para a imigração. É o único desafio que nós temos, de qualificação de serviço ali no município. Para não ter um serviço cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente, com mais qualidade. Mas também não tem desafios ali que tem que ver com o empresário a nível do setor turístico ali no município. Mas isso está colocando num diálogo junto com operadores, na busca de caminhos para suavizar um pouco, porque tem havido críticas do ponto de vista de turismo interno mesmo. Pessoas que também de praia, também de Santa Catarina, também de São Domingos, de São Miguel, de Santa Cruz, e São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, que também para Tarrafal e que tem estado a colocar essa preocupação de preço e no SATA trabalha junto com operadores no sentido de poder ter um nivelamento em termos de preço com um certo sentido de equilíbrio para não continuar também de imagem positiva desse município que não creio que seja uma referência no turismo nacional. Para isso não tem que efetivamente resolver essa questão de preço e investir na qualificação de serviços e continua bem de Tarrafal para Cabo Verde e para o mundo fora. Ok. Maica, você está no segundo mandato, 2 anos depois daquele primeiro mandato. Um ano depois daquele primeiro mandato, se você pode estabelecer balanço rapidamente
de o que encontra, de o que de pensar o que fazer, em algumas palavras, o que o tempo para falar. Esse balanço nem é que é o presidente que está a fazer. É um balanço que é feito para o povo do município, tanto residente como na diáspora, que hoje tem um sentimento de que não tem um Tarrafal diferente daquilo que não tinha outrora. Ou seja, nos últimos 5 anos, nos assiste um município com ousadia, um município com uma visão clara de desenvolvimento, um município com perspectiva clara de crescimento social, cultural, desportivo e econômico e que crê ganha futuro. Esse município ali que não tem um município cada vez mais infraestruturado, um município cada vez mais com equipamentos urbanos que atrai investimentos, atrai pessoas para visitar, mas um município que sobretudo resgata a confiança. Porque aquilo que no Estado está vive durante 28 anos, sim, houve uma contribuição para o município, foi feito sim algum trabalho, mas demasiadamente pouco diante daquilo que podia ser feito num horizonte de praticamente 3 décadas. Daí que nós, a partir de 16 de novembro de 2020, não assume destino de Tarrafal com determinação e com perspectiva clara de fazer Tarrafal de que os municípios mais desenvolvidos a nível da Ilha de Santiago e a nível de Cabo Verde, aproveitando sobretudo particularidades de localidades que não tem, cerca de 22 localidades, cada um com suas particularidades, e trabalha à volta de suas potencialidades para não acrescentar valor àquele pacote global municipal que não te defende, que te existe e que não deve sim associar com todo o panorama em termos da beleza natural que o município te carrega, mas que te precisa sim de investimentos complementares a nível público e privado para não fazer Tarrafal ser aquele destino de presente e de futuro na Cabo Verde. Super. Não sei uma boa, tem teu pasta. Teu pasta entre Bumon, tem pasta que outros colaboradores que tem, mas tem teu pasta entre Bumon. Se tem uma coisa que está falando mais urgente a fazer na Tarrafal, coisa que você está fazendo? Mais urgente que está chamando Tarrafal, certamente de que ela própria para poder aquele arranque que está parado. Ali na Tarrafal, por um lado, não te considera ser de urgência ter um programa forte para desenvolvimento e promoção de turismo. Porque não basta ter potencialidade. É fundamental criar valor. E para isso não precisa de infraestruturação que seja capaz de atrair mais investimentos para Tarrafal. Então fica comprometido o desenvolvimento de turismo num município e enquadrado dentro de uma ilha, que é a Ilha de Santiago, que é a ilha que está contribuindo com maior riqueza nacional. Mais de 50% de riqueza nacional está brota ali da Ilha de Santiago. Mas, entretanto, nós ainda é uma ilha que está muito aquém na matéria de turismo. E Tarrafal, como sendo o município mais estratégico, com toda potencialidade para ser locomotiva turística a nível da Ilha de Santiago, para ser principal polo de desenvolvimento de turismo na Ilha de Santiago, requer de investimento estruturante no setor de turismo. Ali é fundamental ter um porto de pesca, investe na marina, investe na diversificação de investimentos, sobretudo a nível de requalificação. No tem nosso Ponte de Atum, que é a zona mais nobre na Tarrafal, que nesse momento se aguarda para um investimento em termos de requalificação urbana e ambiental. Mas não acredita, mas junto com o governo, porque já tem financiamento desde 2020 e já tem uma empresa que vence concurso para a realização daquele empreitada, que é a requalificação urbana e ambiental de Ponte de Atum e Charabaixo, e que junto com o projeto que a Câmara se edifica, construção de rua pedonal, de comércio, cultura e lazer de Tarrafal, requalificação de centro histórico de cidade, numa perspectiva turística, com investimento que também temos, em termos de rede de miradores municipais, em termos de ecoparque na Ribeira da Prata, em termos de investimento na Porto Formoso, investimento na aldeia turística rural, de fazenda, e tudo isso
conjugado com o investimento privado, não também acrescenta valor ao município de Tarrafal e faz Tarrafal ser um daqueles municípios mais atrativo e competitivo a nível de turismo. Ok. E dá chama o facto de Câmara Municipal de Tarrafal ser de um partido e partido que Santa governa ser de partido de oposição é um obstáculo às vezes para desenvolvimento ou para que o dossiê bem mais fácil? Não acredita uma diferença deve ser oportunidade para não complementa do ponto de vista de programações para desenvolvimento de territórios, porque Tarrafal é parte de Cabo Verde, assim como qualquer outro município. Ainda que não tem um corpo partidário ali no município e o outro no governo central, que é que deve ser nunca razão para travar o desenvolvimento de território. E senão não estaria a pôr em causa o superior valor de nação que é a democracia num Estado de Direito democrático, modo a nós não tem que pôr de lidar com a diferença. E a diferença tem que ser fator de acréscimo, não para inibir desenvolvimento. Daí que não acredita que o caminho deve ser sempre de diálogo permanente entre poder local e poder central, porque eles devem funcionar dentro de lógica e dentro de princípio de complementaridade e subsidiariedade. Aquilo que não pede ao governo de Cabo Verde que continua a integra Tarrafal dentro de plano de desenvolvimento nacional, que não continua a conjuga programas de desenvolvimento, na certeza, porém, de que existem competências próprias do município e competências do governo central, mas nós não crescemos, continua a conta com o governo de Cabo Verde como o principal parceiro para o desenvolvimento. Por isso, nossa intenção é, claro, é de trabalhar sempre futuro parceiros, ONGs, setor privado empresarial e governo de Cabo Verde. Se um outro momento nos sinto sim alguma diferença no tratamento, que ela está desafiando a Chinta na mesa, a diálogo com o governo, a busca caminho para não continuar a fazer desenvolvimento. Porque desenvolvimento ele é um processo. Como é um processo, é ter que sempre diálogo, é ter que sempre também articulação e conjugação de recursos para não poder fazer muito mais com muito menos. Ok. E não sabe também uma boa tchau próximo de população local, de município, e acho que ele é primordial para governar um lugar que está próximo, sempre próximo de seu povo. A autarquia é poder de proximidade. E não te acredita, mas ainda nunca está suficientemente pronto para nos dar lição de moral a nenhum autarca a nível de Cabo Verde, mas nossa experiência de governação nesses 5 anos está permitindo sim partilha essa ideia de que o fundamento do poder local está na proximidade, porque nos tem contato direto com problemas, no conche potencialidade de territórios, no conche famílias, e na casa de Tarrafal, me conche Tarrafal de Charameio a Bilimboa, e não sabe qualquer necessidades, qualquer potencialidades, qualquer desafios que não tem. Por isso, não te acredita, uma proximidade entre poder e população é caminho para não continuar a resolver problemas, e continuar a crescer e continuar a servir o município, porque quem serve o território precisa conhecer bem o território. E para não conhecer o território não precisa estar no território. Estando no território, é te permitir efetivamente ter um diagnóstico daquilo que é necessidade e não te pode mobilizar recursos para fazer face a programas de desenvolvimento e que é que não tem sabe fazer. Nós é um poder ali no município, uma câmara, uma idealidade que emerge de vontade popular. Aliás, hoje, se me é presidente de Câmara, não é porque me pede ser presidente alguma vez, porque entende o chamamento do povo do município, responde prontamente. E esse mesmo povo que chama que responde, tem que permanecer junto com nós todo dia. E na sabe, na sabe, não está junto, porque horas que falta água nessas casas, está faltando de meu. Se falta luz nessas casas, está faltando de meu. Por isso, se tem problema com a educação nessas casas, esses filhos, me também está sentindo
parte também daquele problema. Por isso que então continua a ser um presidente de povo de Tarrafal, um presidente de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens e mulheres do município, mas um presidente sobretudo que mais precisa, porque o fundamento de poder é servir bem. E é esse que está movendo, está comovendo enquanto autarca, enquanto presidente de município que tem tudo para ser o maior município de Cabo Verde no futuro. Não te desejou tudo de bom para aquele projeto ali continua. Maica, nos entrevista já está chegando a fim. Muito obrigada de ter recebido nós ali na Tarrafal, da Banca Produção, que é canal destinado à diáspora, mas não só. Não está a fazer aquele elo de ligação entre diáspora e Cabo Verde e atualmente coisas que não se está fazendo na Cabo Verde. Tem alguma mensagem especial que você quer mandar para a diáspora ou para o povo em geral? Nesse início de ano econômico 2026, estando nosso município na quadro de festividade de Santa Amaro Barim, queria aproveitar essa oportunidade para agradecer primeiro o canal que permitiu partilhar um pouco algumas informações com tarafalenses dentro e fora do país para mostrar efetivamente que não tem um município que te inspira confiança. Por isso, eu queria formular votos de um feliz e próspero ano 2026, que esse ano seja um ano de tua força, de tua resiliência depois daquilo que nos passa, um ano de tua fé, de tua confiança no futuro, porque nossa história, desde o ponto de vista de colônia penal, faz de Tarrafal um povo de fé, de luta e de amor inabalável. É com esse espírito ali que nos queria mandar um abraço de amizade e no nome de Tarrafal para todos os filhos desse município que está dentro e fora do país, para nós diáspora, para nós imigrantes, para continuar a acreditar na Tarrafal, porque Tarrafal é cada vez mais um município aprazível para viver, para investir e para morar. E não te crê que nos próximos anos ainda não te ter um Tarrafal cada vez mais perto de nosso sonho. Super. Bom, muito obrigada. Obrigada. Espero muito. Top. Não, fica top. Muito obrigada.